Olá, bom dia Mato Grosso, bom dia povo que está nos assistindo aqui pelo podcast Provocação e pelo site Voz MP. Eu sou Neto Marques e ao meu lado Carlos Hayashida e nós vamos hoje falar sobre política do interior. É muito importante que vocês fiquem ligados com a gente para que nós possamos aí conhecer também uma parte do interior de Mato Grosso que faz parte do nosso estado com muito carinho, com muito prazer. Carlos, bom dia, tudo bem? Olá, Neto. Olá, nossos seguidores do podcast Provocação. Satisfação hoje estar recebendo uma amiga, além de tudo, lá da nossa Dubai do Mato Grosso, Sorriso, cidade pujante, que gera muita riqueza para o estado, capital do agronegócio do Mato Grosso. E um prazer estar recebendo hoje a professora Edna Travares, que captei ela do evento da FIT que está tendo aqui para não perder essa oportunidade de estar recebendo, para falar um pouco sobre política, falar um pouco dos projetos da professora Adriana e como que tá os bastidores de Sorriso, né, Neto? Ultimamente nós estamos falando muito da capital, mas muitos dos nossos telespectadores aqui é do interior do estado e nós vamos começar também a falar um pouco do nosso interior aí, como que anda a política em todo o estado do Mato Grosso. E Sorriso, a gente sabe que ele acontece de tudo também, é uma cidade pujante aqui no nosso estado, né? E é um prazer muito grande a gente receber aqui a Adriana Travares para a gente ter esse bate-papo e trazer um pouco das informações daquela cidade maravilhosa que é Sorriso. Adriana, muito obrigado pela presença aqui no programa Provocação, pelo site Voz MT, o grupo de comunicação Neto Marques. Bom dia a todos os seguidores. Obrigado pela oportunidade, Neto, Carlos. E eu estou muito feliz, muito contente de poder estar aqui com vocês. Muito obrigada. Nós que ficamos contentes de receber uma pessoa que a gente tem conhecimento, que lá na cidade de Sorriso, você tem um trabalho brilhante, já atuou como secretária, está ali sempre colaborando com a população de Sorriso, né? E para a gente começar esse bate-papo aqui, Carlos, eu gostaria que você explicasse ao nosso telespectador e a mim também, que estou tendo a honra e o prazer de conhecer você, quem é a Adriana Travares? Então, a professora Adriana é uma sorrisense de coração. Estou em Sorriso há 22 anos e sou formada em Educação Física, é a minha primeira base. Sou bailarina clássica de muitos anos, atleta de ginástica olímpica, né? Então a disciplina faz muito parte da minha vida. E uma pessoa que ama a política, porque eu sei que todas as vertentes de mudança social realmente vão acontecer na política. E passa por ela, né? E passa por ela. Então, quando eu me formei, eu sou servidora pública de Sorriso, né? Há 22 anos já concursada em Sorriso, e uma terra que nós escolhemos, eu e minha família escolhemos para viver, porque é uma terra realmente muito pujante, é uma terra de oportunidades, é uma cidade linda, então a gente ama aquele interior ali e se disponibiliza, né, Neto? A gente sabe que hoje falta cidadão para se dispor. Nós sabemos que tem muitos cidadãos para criticar. Mas para colocar o nome à disposição, eu digo sempre, tem que ter muita coragem. E não só basta coragem, tem que ter conhecimento, tem que ter a disposição, né, ser disponível. E eu, enquanto servidora pública, mulher, mãe, esposa, cristã, me coloco à disposição da sociedade para servir, e isso é muito importante, né? Você falou com relação a Sorriso, que você está lá há um tempo já bem considerável, né? E você também está representando aqui também a Sorriso na feira FIP. O que Sorriso trouxe de novidade, trouxe de bom para essa feira, Adriana? Olha, a Feira Internacional, né, de Turismo, ali, a FIT Pantanal 2024, primeiro quero parabenizar a FEComércio, né? É o nosso amigo lá, o Júnior da Verdão, né? Quero parabenizar o governo e a FEComércio, que está uma feira incrível. Cada vez melhor, né, uma feira de conexões, uma feira de negócios, de network muito poderoso. Então, assim, Sorriso vem, e lógico que vem com seus números que são alarmantes. Sorriso cresce a mais de 10% ao ano. É uma cidade que não para. Nosso prefeito, ao qual eu quero mandar um grande abraço, nosso prefeito Ari, nosso vice Gerson, realmente são pessoas que não param. Ontem eu estava achando que eu tinha acordado cedo, postando ali 5h40 da manhã, quando eu olhei na rede do Ari, 5h09, ele já estava tomando café na prefeitura. Então, realmente, é uma cidade que tem agentes políticos, prefeito e vice muito atuante. E Sorriso está na FIT hoje
com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do Cláudio, né, que é o secretário. Nós estamos com a cultura do turismo aqui, representado pela Secretaria de Cultura. Nós estamos com a assistência social dentro da feira, mostrando os diversos programas que realmente estão fazendo um sucesso. A semana passada, a Juscelia, nossa secretária, a qual também mando um abraço, foi premiada em nível nacional com o projeto MOB, que é o projeto de Uber para a prefeitura. Do interior de Mato Grosso para o Brasil. Para o Brasil, coisa linda. E também a agricultura familiar, que a nossa agricultura familiar é um desenvolvimento muito grande, através do secretário Marlon, quero deixar aqui os parabéns. Então, nós vemos com os números de Sorriso, que realmente são alarmantes, e essas 4 secretarias estão representando toda a nossa cidade ali. Professora Adriana, Neto, ela não falou aqui na apresentação dela, mas é uma das figuras icônicas do bolsonarismo no estado de Mato Grosso. A Adriana começou lá em 2016, 2017, com até então PEN, que virou o Patriota, que ia receber o Bolsonaro, era presidente municipal de Sorriso, e foi uma grande articuladora lá do Nortão como um todo, trazendo ali figuras importantes que fez parte daquele processo no início. Ela sendo candidata a deputada estadual, foi importante para a eleição do Silvio Fávero, do Claudinei, da senadora Selma, e também do deputado Nelson Barbudo. Isso lá nas primeiras eleições do bolsonarismo no estado. Antes de todo mundo já conhecer o fenômeno, a professora Adriana já conhecia, já fomentado. Trouxe o Beto Possamay, hoje o presidente da Câmara de Sorriso lá, o Iago Melo. Então, o Rossato, que até então poderia ter sido nosso candidato a governo naquela época. Então, a professora Adriana sempre está encabeçando lá o bolsonarismo na cidade de Sorriso, em toda aquela região norte. Forte nos bastidores. Forte, né? Nos bastidores, sempre candidata a vereadora, sempre candidata a deputada estadual, então ela marca sempre sua presença, e agora a gente espera que dê certo e a gente tenha você lá dentro da Câmara Municipal. Adriana, como que está esse projeto político para 2024? Então, eu acredito muito, né, Carlos, como você falou, eu acredito em colocar o nome à disposição. Quem é servidor tem que estar pronto, tem que estar disponível, tem que ter argumento e tem que ter conhecimento para estar. E eu nunca fugi, Neto, de uma boa campanha, de uma boa briga, né? A gente gosta muito de estar à frente, e quando o Bolsonaro ainda nem era nada, a gente já estava lá, né, Carlos? Carlos, ao qual eu agradeço muito, Carlos. Carlos é um conselheiro político, já há vários anos, ao qual eu ouço muito. Tem muita gente de Sorriso que tem muito ciúme do Carlos, porque, como assim, você busca um conselheiro? Mas é porque realmente a gente tem uma afinidade política, temos uma cabeça muito parecida, e eu gosto da atitude que o Carlos tem sempre, transparência e verdade. Isso me chama atenção nele, por isso ele é um grande líder para mim, né? E de todos esses nomes que a gente trouxe, as pessoas às vezes falam: Adriana, como que você consegue trabalhar o cenário político se você nunca foi nem vereadora? Eu sempre digo o seguinte, que para ser a gente não precisa ter. Sim, claro. Então eu não preciso de uma cadeira para ser uma grande política, uma agente política. Então, coloco meu nome à disposição, mas nunca tive alianças de financiadores de campanha, o que me atrasa um pouco chegar lá, mas quando chegar, chego livre. Sim, com certeza. Chego com bancada... com autonomia, com independência. Com autonomia, né? E agora, hoje mais madura, aprendendo a fazer política. Nós estamos nessa vida para evoluir, né? E hoje, graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de estar do lado do prefeito Ari, que, sem dúvida nenhuma, é o melhor prefeito do estado do Mato Grosso. E olha que eu fui oposição a ele. E eu já bati muito, porque a gente tentava desacreditar, porque política é um jogo, mas hoje realmente faço parte da gestão dele, trabalho dentro de uma biblioteca com fomento literário. Então, para mim, é um prazer conhecer o trabalho dele e reconhecer. Eu digo sempre, Neto, que só reconhece as habilidades do outro, só reconhece o valor do outro aquele que é humilde de verdade. E o nosso prefeito de Sorriso está de parabéns, porque realmente é um grande gestor e com certeza vai fazer um grande sucessor. E nessa linha eu venho junto, hoje fazendo parte do PL, né? Daqui a pouco vou estar com o meu presidente ali, o Ananias, ao qual me deu essa oportunidade de estar no PL. E eu tenho convicção que, como pré-candidata a vereadora, chegou a minha vez e com certeza nós vamos fazer um bonito trabalho em Sorriso. Sim. E como é que está lá na cidade de Sorriso, Adriana?
A questão do bolsonarismo ainda é bastante forte ainda lá hoje? Sorriso é uma cidade conservadora. Conservadora, bastante, né? Muito, né? Hoje nós temos, em média, 70% de direita, né? E pessoal colonizador do Sul, né? Os nossos rio-grandenses, Santa Catarina, Paraná, e a gente realmente tem essa pegada desse conservadorismo. O pessoal é realmente pela família, são realmente pessoas cristãs, né? Que têm uma clareza em relação à divindade, gostam muito de trabalhar, e aonde tem um pessoal que trabalha muito, quer um comércio livre, ama o capitalismo. Sim. Então, nossa terra, por exemplo, Sorriso é uma terra capital nacional do agronegócio, então a gente quer realmente que as nossas propriedades privadas sejam respeitadas, então tem tudo para andar mediante as ideologias da direita, né? Povo muito direita. E lá também você já foi secretária na prefeitura? Época que eu fui, né? Você foi secretária de quê lá? Cultura. Na verdade, né? Nós não éramos secretaria na época, eu era diretora de cultura. Em 2013, né, com o nosso prefeito, então, Rossato, da época, fiquei por 4 anos, depois voltei, e a gente hoje volta para o pessoal da política ali junto com a gestão. Eu era oposição, hoje eu sou gestão, por uma construção. É o que eu disse, a gente tem que tirar o chapéu quando é necessário. Sim. E se for preciso dar um passo atrás e reconhecer, isso é bonito também. Com certeza. Então hoje eu estou na gestão do Ari, do Gerson, e tenho plena convicção que a cidade está no rumo certo, né? Trabalho com fomento literário. Do ano passado para esse ano lançamos 11 livros. Eu disse ao professor Gerson, que é o nosso pré-candidato a prefeito, né? Sucessor. Sorriso vai ser reconhecida não só como a capital do agronegócio, mas a capital dos escritores, porque tem a professora Adriana à frente ali desse fomento, e aonde eu coloco a mão, eu coloco muita intensidade. Então, Sorriso não tinha uma organização nesse sentido. Hoje, em 1 ano e 8 meses, nós lançamos 11 livros. Depois nós vamos falar sobre esses livros então, aí, até para que o nosso telespectador tome conhecimento de alguma coisa e de tantos fatos, né, que deve estar aqui nesse livro aqui da professora Adriana, né, Carlos? Adriana, dentro das suas qualidades também agora, agora não, porque eu sei que esse livro já estava no forno há algum tempo, esperando o momento certo para ser lançado. Mas, Adriana, antes de a gente entrar na sua obra literária, aproveitando a política municipal, como que está a questão da majoritária lá em Sorriso? O Ari, a gente sabe que tem uma aprovação enorme na gestão dele, né? A própria oposição, você colocando que acabou vindo, é uma coisa importante lá no norte do estado, Neto, porque realmente os políticos, eles priorizam a cidade e não a questão política. Mas e aí, ele vai conseguir transferir para o sucessor todo esse capital e essa aprovação que ele tem para a população? Uma construção muito bonita, né, Carlos? Na verdade, o Ari está há 8 anos, o projeto político da cidade realmente é de unidade, é de união. Pelo que eu percebo, o cenário está muito bem construído para voltar a ter deputados estaduais, federais e até senadores, né? Eu digo sempre que o Ari, o nosso prefeito, ele é um alfaiata, muito nato, é um costureiro que sabe liderar. Ele é um grande líder, né? Então, ele trouxe pessoas para a sua base, realmente, que precisava trazer, e para encabeçar esse projeto. Eu acredito muito no Gerson como nosso próximo prefeito, sucessor, pré-candidato, né? Está no PL, hoje é do PL, que é um partido que realmente é um destaque nacional. Eu acredito muito nessa possibilidade, nessa construção. A transferência de votos, ela realmente, existe uma dificuldade na transferência, mas no caso deles eu acredito que não exista muito, sempre tem uma perda, mas pelo Gerson estar 8 anos no projeto, natural, né, a sucessão, é uma pessoa que foi construído isso. Nós tínhamos 4 nomes que foram ao longo do tempo dando o crédito ao nosso pré-candidato Gerson, que foram construindo, porque vem realmente que, primeiro, é uma hierarquia, é um projeto que está sendo seguido, e isso é muito importante, a construção política, né? Então, eu acredito muito que o Ari hoje ele é um líder não só de Sorriso. Como prefeito há 8 anos, liderando o consórcio da saúde de toda a região, a nossa cidade atende toda aquela pequena região ali, mas que tem ali 14, 17 municípios, se não me engano.
Então, realmente é uma grande liderança e eu acredito muito que ele consiga fazer o sucessor e mais, para 2026, consiga avançar com o projeto político do município de Sorriso. A gente vê que você preza bastante pela literatura, para mostrar o conhecimento da cidade ali a todas as crianças e também aos adolescentes que vão crescendo, porque muitas das vezes o adolescente ele vive numa cidade, mas não tem uma história, muitos não preservam aquela história, mostrando, né, toda a história de uma cidade, para que as crianças cresçam ali aprendendo e também a preservar. E você é muito dedicada também a esse setor. Você na Câmara Municipal de Sorriso, você tem assim, qual seria um dos projetos que você alavancaria com maior força naquele parlamento? Neto, eu tenho uma máxima que é a criança. Para mim, o futuro é a criança. Eu sou professora de educação física, sou pedagoga, sou gestora cultural. Então, a minha base é formação e formação de cidadania. Então, muitas das vezes, eu vejo que em alguma gestão, por exemplo, essa que nós estamos vivendo no país, eles isolam a primeira infância. Quanto que na base da direita, a gente valoriza os primeiros passos de uma criança. Então, na construção da cidadania, por exemplo, eu como gestora cultural, qual é a minha preocupação? De deixar princípios e valores para uma criança num local. Então, se eu quero que uma criança aprenda a respeitar, aprenda a amar, aprenda a dar o seu melhor para uma cidade, o que eu preciso? Eu preciso falar a linguagem dela. Não adianta eu querer pegar uma criança é um papelzinho em branco, não tem nada escrito. E você como pai, nós como pais, a gente vai escrevendo ali o que a gente quer. E muitas das vezes, eu sou mãe, né? Eu sou mãe de 3 filhos homens, um de 29 anos, um de 18 anos e um de 4 aninhos. Então, o que a gente percebe? São faixas etárias muito diferentes, que eu já, há 3 décadas atrás, já fui mãe, depois um pouco mais, e agora a gente percebe que a criança ela não tem sido respeitada no seu desenvolvimento. E a gente passa, muitas vezes, atropelando a criança e não percebendo. A gente vai perceber a criança quando ela se torna um adolescente. Que daí ela começa a incomodar a família. Aí todo mundo começa a ver, meu Deus, aonde eu errei? O que foi que eu errei nessa criança? Você não percebeu exatamente a criança que ela foi. Sim. Então, a criança tem os processos de desenvolvimento e se eu quero priorizar nela valores de família, é de pequeno. Já dizia minha mãe que é de pequeno que a gente torce, né, a varinha. Então, e nós adultos se envolvemos tanto nesse mundo adulto que a gente acaba não percebendo a criança. E o que deve ser o contrário. Nós precisamos priorizar as nossas crianças. Então, na minha concepção hoje, eu estou na política para formar cidadãos e cidadãos conscientes. Quando eu me formei em educação física, eu achava que a educação mudava o mundo. Ela realmente muda o mundo. Mas quem muda a educação? É a política. Quem faz as leis para a nossa educação? É a política. Então, eu percebi que eu, com uma turma, eu fazia pouco. Mas quando eu estivesse num local onde me tornasse uma legisladora, eu daria base para essa educação. Não teria voz para discutir o assunto, né? Então, eu era romântica. Eu achava que eu, com a criança, eu ia mudar o mundo. Mas existe um patamar além que eu posso mudar a base da educação dessa criança. E é para lá que eu estou encaminhando como legisladora de um município para dar segurança para que essas crianças sejam realmente cidadãos do futuro, com base, com princípios, com valores, porque, na verdade, no meu ponto de vista, o que nós perdemos foi isso. A criança está crescendo sem essa condição de princípios e valores, porque foi esquecida. E nós, para olhar para o futuro, é preciso olhar para a criança. E a minha base hoje, como pré-candidata a vereadora, é dar base de segurança para a cidadania, no esporte, na educação, na cultura e em tantas outras áreas. A Adriana também sempre foi uma defensora ferrenha da escola militar, no ensino público, lá em Sorriso, tem com excelência, né? Inclusive o tenente-coronel, o Major Botelho, nem sei ainda, um grande amigo, mandar um abraço para ele aqui, e a Adriana sempre esteve junto nessa bandeira. Pensa também de melhorar essa questão de ensino, Adriana? Como que está a escola hoje lá em Sorriso? Eu acredito que Sorriso, por ser uma cidade conservadora, nós temos ainda
a nossa secretária Lúcia Dreschler, que é uma guerreira, uma leoa pela educação, muito conservadora. É uma realidade diferente. A gente consegue manter uma base, mas a gente já vê que de cima para baixo existem coisas que chegam. CONAI, por exemplo, que são as conferências de educação, que vêm com bandeiras de cima para baixo, onde vão querer colocar. E qual é o meu papel, se lá estando? Bloquear. A gente sabe que o município tem poder para fazer as suas leis, o Estado nos ajuda hoje, nosso governador é um amante também da Escola Militar de Sorriso, que faz um brilhante trabalho, um abraço para o Botelho, né? Mas qual é a nossa base nesse sentido? Cercar essas pessoas de segurança, de legislação, que deem condições de a gente trabalhar com as nossas crianças, respeitando as suas fases de envolvimento, respeitando as particularidades, respeitando as famílias. E eu sei que na Câmara de hoje, ao qual eu mando um abraço aqui para o Iago, que é um jovem promissor que veio para a política com a gente, tem tentado fazer isso. Mas eu tenho certeza que se lá chegando, eu tenho muito mais autoridade nesse sentido, por ser professora, por ser gestora cultural, saber do que as artes, do que a cultura faz na vida da criança, por ser mãe. Então, a gente sabe a necessidade disso e é nessa área que eu vou atuar de forma muito forte para dar legalização, legalidade, proteção aos profissionais da educação e principalmente base jurídica por lei, força de lei municipal, para que eles tenham essa condição, porque hoje a gente está vivendo um processo, não só no Estado, no país, de muita insegurança jurídica em tudo. Então, a gente quer se cercar disso e ser uma boa legisladora, dando condições tanto aos profissionais da educação, quanto às famílias de ter essa educação bem conservadora, como eles gostam, como eles querem. Junto com a riqueza, a gente falou muito da riqueza, as coisas bonitas de Sorriso, mas junto com a riqueza também vem as mazelas, vem os problemas sociais. E Sorriso a gente acompanha de longe aqui, Adriano, inclusive na própria educação, problema com a segurança, né? A gente sabe até que grupos criminosos organizados vêm atuando muito forte. A questão do homicídio em Sorriso aumentou muito, se não salvo engano, eu acho que é a cidade com o maior índice de homicídio no estado. O que acontece e o que pode ser feito para a melhoria da segurança de Sorriso? Primeiro, eu penso que o desenvolvimento traz isso, né, Carlos? Ele é bom, mas ele é um chamarisco muito grande. Sorriso, quando eu cheguei em Sorriso, há mais de 2 décadas atrás, era a 7ª cidade do estado. Hoje ele é a 3ª. Né? Então, realmente é uma cidade que avança a passos muito largos. E com isso, vem a coisa boa, mas também vem o ruim, infelizmente, né? E a gente sabe que o crime organizado, a palavra já diz, ele se organiza muito mais, às vezes, do que a própria sociedade, infelizmente. E em Sorriso está existindo essa particularidade, desse avanço. Porém, eu vejo que a semana passada nós tivemos a inauguração de mais um batalhão ali em Sorriso, das Forças Táticas. A gente está vendo todos os dias eles combatendo. Nós temos Na verdade, o que eu penso, o problema não é nem a polícia, é a legislação. A polícia atua. Verdade. É enxugar gelo. Ela atua e depois ela não tem o que fazer. Né? E, infelizmente, hoje a gente vê que a criminalidade ela baixa de idade cada dia mais. Hoje, 12, 14 anos. Né? Eu fico muito triste, porque... Enquanto o legislador federal fica só na discussão, se abaixa, se não abaixa, a criminalidade vai aumentando. Não, né? Eles são rápidos, né? Então, assim, e cercar esses... Existem situações que a gente até se pergunta como que nós vamos fazer. A impressão que a gente tem é que a gente está anos-luz muito atrás do que o crime organizado vem propondo para esses jovens, para esses adolescentes. Né? Então, eu tenho uma tristeza muito grande. Do ano passado para esse ano, eu perdi 8 alunos. 8 alunos na faixa de 13 a 15 anos. Então, alunos que eu conheci pequeno. E muitas vezes a sociedade diz, mas é um CPF cancelado. Não é assim. Ele não nasceu assim. Eu, como professora e como mãe, eu não posso ovacionar uma pessoa que diz, que bom que foi. Porque eu preciso trabalhar antes que esse menino, que essa menina chegue Prevenção, ali. Né? Então, eu sei que é difícil? Mas eu acho que o ápice da destruição do ser humano é o dia que um ser humano comemorar a morte do outro, seja lá por que motivo for. Porém, é preciso combater.
né? E eu acredito que combater isso, Carlos, vai ser realmente através de uma boa educação, através de uma boa oportunidade para esse jovem, através de um bom compromisso com esse jovem, porque o crime organizado, ele é muito rápido, ele oferece coisas na prática. Quanto que a educação, a cultura, vai dando subsídio para lá na frente se tornar um bom cidadão. Nós realmente precisamos ver esse jovem hoje, os seus anseios hoje. Além de que a base, Carlos, a base familiar, Neto, ela se desconstruiu ao longo dos anos. E os nossos jovens, eles estão perdidos emocionalmente. E isso é muito triste, porque nós não alcançamos esses jovens com a base familiar que nós estamos tendo hoje. E isso é uma problemática séria, que se desconstruiu a figura paterna, se destruiu a figura materna, e as nossas crianças estão perdidas em tantos meios e jogos ideológicos. Né? Uma criança, porque quando eu tenho uma boa identidade, eu sei quem eu sou, as pessoas que chegarem até mim não vão me levar com tanta facilidade. Mas uma criança que não tem referência de pai, não tem referência de mãe, não tem referência de amor, não tem referência de família, o que vai acontecer? Ela se entrega para a primeira ideologia que vier. Então, nós temos que realmente pensar nessas bases, nessas condições de trabalhar uma criança como uma identidade, que ela tenha isso, resgatar essa identidade nela, independente de família. Alcançar essa criança e dar um destino a ela. Esse é o meu propósito. Você falando a respeito dessa base das crianças, dos pais lá, na verdade, quem está lá na ponta é o legislador municipal, é o vereador que vai nas casas, é o vereador que recebe a população no seu gabinete, é o vereador que tem aquele contato direto lá na ponta com as pessoas, com a família, com aquelas pessoas menos providas de segurança, menos providas de saúde, de tudo em geral. Então, a importância do legislador municipal, que entra o conhecimento da professora, o conhecimento técnico, conhecimento da base, aquilo que leva a estrutura às crianças, que pode dar um pouco de tranquilidade para os pais. É isso que a senhora quis dizer. Por quê? Porque é aquele que constrói a base, ele está mais perto da família, que é o vereador. Com certeza, e é muito importante. Hoje uma Câmara, uma das minhas grandes pretensões é fazer com que a população volte a respeitar as câmaras municipais. Eu percebo, Carlos, que as câmaras municipais, elas estão sendo, muitas vezes, vira chacota. Até espaço para luta de boxe, de briga, de discussão, de murro, não tem um né? nível. É uma instituição tão séria e tão poderosa. É legislador, executivo e judiciário. E o legislador, às vezes, eu vejo, às vezes as pessoas falam, Adriana, você faz uma crítica muito pesada acerca disso. Mas eu acredito que uma Câmara tem a cara dos seus vereadores. Vereador que não faz, vai levar fama. Então, assim, uma das minhas principais características é trazer de volta a sociedade a ser um parceiro, a ser uma próxima cadeira. Nós não podemos achar normal uma Câmara de Vereadores não ter uma casa cheia, não ter pessoas, não ter sociedade. Ou vai lá só para criticar, brigar, porque está cansado de algum desleixo, né? Então, assim, eu acho que isso... Ah, Adriana, mas isso é a culpa do político. Não, isso é a culpa de quem está lá. A minha casa, hoje, Neto, ela tem a minha cara. Você vai entrar lá, você vai ver ela cheirosa, você vai ver ela bem arrumada, você vai ver ela organizada. E para isso não precisa ser rico, né? Você tem que ter só o E cuidado. na casa dela tem um grande assador de carnes lá. Inclusive, mandar um abraço pro colega Fernando aí. Ó, estamos esperando o convite aí, pô. Faz tempo que a gente não vai comer um churrasquinho lá, hein? Já tá na hora, né, Carlos? Vamos abrir o sorriso lá, né? Vamos lá abrir o sorriso e fazer visita para nós, porque a nossa casa realmente é uma casa de servir, né? E a Câmara é isso. A Câmara de Vereadores, ela tem que ser a casa do povo e qual que é a minha cara? É a cara que eu vou dar para aquele lugar. Então, é uma das grandes propostas, é credibilizar de novo essa instituição que é tão importante, que é a Câmara de Vereadores, né? Então, para isso, depende de quem está lá. Sim. Não fechar gabinete, vir ao encontro das pessoas, ouvir as pessoas, trazer as mães, trazer crianças, trazer a família, trazer o debate. Não é só jogar lá e eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou então, eu fico às vezes com vergonha, as pessoas falam, quer entrar mais um lá para pintar fachada, para pedir lombada. Gente,
Chega disso. O Brasil está precisando de realmente pessoas que trabalhem nesse âmbito, né? E a gente está disposto a isso. Uma das pautas, Adriana, que a gente te acompanha e vê sempre é a defesa das mulheres, né? Inclusive, é outro ponto negativo de Sorriso, que para o mundo aí, para o Brasil inteiro, as questões de violência doméstica surgindo, né? E você tem sido a voz das mulheres nesse combate, a gente vê o grupo seu que você lidera das mulheres de Sorriso. A vereadora Adriana, qual seria a atuação nesse sentido em prol da mulher que infelizmente é com alto índice de violência doméstica? Primeiro de tudo, é importante salientar que nós, dessa base conservadora, nós somos femininas, né? Nós somos mulheres que não precisamos derrubar homens. Isso precisa cair no meio que nós estamos vivendo. Eu sou uma mulher forte, uma mulher de personalidade. Eu não preciso derrubar o meu amigo de trabalho. Eu não preciso do lugar do neto. Eu preciso ladear com o neto. Por quê? Porque eu acredito que a mulher é um poder de intuição que vem para agregar, que vem para construir junto, que vem para trazer um plus em tudo que faz. Porém, o que a gente vê? Hoje segregando, jogando... O movimento feminista joga mulheres contra homens, joga maridos contra a esposa, é uma coisa que precisa destruir. Então nós somos, deixar bem claro que a gente é muito contra tudo isso, e eu acredito na força dessa mulher feminina, né? Essa mulher que está disposta a continuar sendo o esteio do lar. Tirem as esposas de casa para ver o que vira, gente. Nem precisa falar. Né? É a delicadeza, é o aconchego, é tudo. Uma mãe, por que nossas crianças estão perdidas? Porque as mulheres perderam seus papéis. Mas Adriana, é difícil ser a dona de casa. Mas nós temos essa condição. Porque o homem, vamos lá, né? Admiro muito e respeito. Faz uma coisa de cada vez. Abre uma caixinha, fecha para abrir outra. A mulher não. A mulher faz 1001 coisa ao mesmo tempo. Antena 24 horas. Eu tô aqui, mas eu sei exatamente o que está acontecendo na minha casa, onde o meu marido está, o meu filho, qual horário ele está tendo, a agenda dele. Nós temos, isso é divino, isso é de Deus, essa intuição. Então a mulher, ela não pode perder a sua base fundamental, que é ser auxiliadora. E para isso a gente tem que fazer essa cultura, Carlos. Eu tenho um grupo de mulheres que me seguem, né, as amigas da Adri, né, elas chamam. Por quê? Porque eu sou uma figura forte e elas olham para mim, nossa, você consegue tudo, fazer tudo. Você consegue ser professora, você consegue ser política, você consegue ser mãe, você consegue articular, então nós também vamos conseguir. E essa é a cultura que a gente tem que, se nós temos essa predisposição científica, a mulher consegue fazer, vamos trabalhar as mulheres para fazer tudo isso. Sem derrubar, sem denegrir a imagem de homens, sem se vulgarizar. Hoje eu olho para as mulheres, gente, eu fico pensando, eu falo, até onde vai essa libertinagem feminina? Mulher que anda desleixada, mulher que anda toda de qualquer jeito, lutando pelo quê? Para quê? Para provar o quê para quem? Na minha concepção e na concepção da mulher conservadora, nós temos que ser cada dia mais auxiliadora, conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, ser elegante, ser realmente um diferencial na sociedade e, acima de tudo, mulher foi feito para dar destino ao seu lar. Essa é a nossa base. Não podemos perder isso de vista. Então, uma boa mulher, atrás de um homem grande, um homem valoroso, sempre vai ter uma mulher. Do lado dele vai sempre ter uma grande mulher. Essa mulher entende o papel da mulher. Agora, a mulher que não entende, ela vai, além de denegrir a figura feminina, vai destruir as bases femininas e a base da mulher aonde ela estiver. Vamos falar do sua obra-prima, teu filho mais novo? Isso é importante. Vamos sim. Esse, Neto, é um livro, ao qual é um livro de mãe, né? Sorriso, Nossa, bacana. sorrindo Bacana. com a boneca Aleteia. O que é esse livro? Esse livro, quando eu fui diretora de cultura, eu ouvi mais de 100 colonizadores de Sorriso. E nessa busca de deixar um projeto conhecido como Conhecer Sorriso, eu ouvi muitas histórias. E dentre essas histórias, o que me chamou a atenção? As pessoas falavam muito em dinheiro, falavam muito em soja, falavam muito em arroz da época. E qual era a minha preocupação como pedagoga? Mais uma vez, que história eu vou deixar para as minhas crianças?
Para uma criança se apaixonar por um espaço, você tem que entrar no imaginário dela. Você não pode chegar para ela e falar, ó, Sorriso, você ganha dinheiro. Você precisa. E eu ouvi tanta história, Neto. Eu ouvi tanta história, Carlos. E quando a gente vai pegar esse livro, essa é uma boneca, a boneca Aletheia. Aletheia significa verdade. Que chega em Sorriso dentro de uma das muitas caixas de mudanças em 1980. E ela chega para contar, para aprender o segredo dessa terra. Sorriso é uma cidade riquíssima em fauna, em flora. Eu ouvi tantas histórias lindas dos bichos que ali tinham, de tudo que ali tinha. Do primeiro morador de Sorriso, que eu chamo a atenção aqui, que nós vamos ver aqui, que Negro Otávio, conhecido como o nosso primeiro morador de Sorriso. Quando os nossos colonizadores chegaram lá... Já encontraram ele lá? Já encontraram. E a história não mostrava isso. Então, a professora Adriana vem e traz ele... Esse resgate, né? Esse resgate. Como Negro Otávio, que é um grande ícone lá em Sorriso. Então, essa história ela vai trazer a força da natureza, a força das águas, a força da fauna, da flora, dos bichos. E essa boneca tem a incumbência de guardar essa história bem guardada, muito lúdica, muito colorido, até o início de tudo, onde ela vê uma casinha, 2 casinhas, 3 casinhas, e dali a 100 anos, quando nem mais os panos dela conseguir, como estará a nossa metrópole? As crianças se apaixonam por essa história, Carlos e Neto. Por quê? Ela se vê pertencente a tudo isso. E daí ela começa, essa é a minha terra. Essa é a cidade que eu nasci. Essa é a cidade que eu vivo, que tem essa e essa e essa oportunidade. Se transforma numa criança saudável, num jovem saudável, com certeza ele vai para o mercado, ele vai ser os futuros prefeitos, advogados, vereadores, com uma característica de amar essa terra pelo que ela é. Então, é uma obra que eu deixo para Sorriso, e é só a primeira, né? É só a primeira. Quero deixar uma para vocês aqui. E eu faço questão que você, né, autografe, né? Para mim aqui, com o meu nome certinho, que vai ser guardado com muito carinho, mas antes de eu guardar, eu vou conhecer a história de Sorriso para poder colocar na minha prateleira, tá? Com muito carinho. Que legal, isso é muito importante, eu agradeço esse espaço, né? Porque a partir desse livro, é da Humanos aqui, ao qual quero mandar um beijo pro meu pessoal aqui da Humanos, né? E esse livro, ele sai com selos internacionais de características 100% cultural. Aqui, para vocês terem noção, todo mundo manda fazer os seus livros, principalmente infantil. Infantil é um absurdo os valores. Imagem, tinta, papel, é tudo especial. Sim. Então, esse livro sairia hoje pela metade do preço se eu mandasse fazer em São Paulo. Mas eu, como uma gestora cultural também, que valoriza a nossa terra, ele saiu com selo 100% mato-grossense. Tudo que tem nele é feito em Mato Grosso. Então, é um livro que eu deixo para a história do Mato Grosso, e todas as terras começou praticamente dessa mesma forma. Então, para mim, essa característica de valorização cultural da nossa terra é muito importante, e eu convido a todos a conhecerem, porque vale a pena conhecer Sorriso, sorrindo com a boneca Aletheia. Ao invés de investir milhões em shows de artistas nacionais e internacionais, né? Tá aí os gestores, uma boa pedida, investir na cultura por meio da sua história, por meio da sua cultura e por meio da sua educação. Parabéns, professor. Eu acho que não vai acabar os assuntos, né, Neto? Mas nosso tempo é pouco, mas tem que deixar um pouco também para voltar novamente com a gente aqui, sim, com certeza. Com certeza. Nós agradecemos bastante aqui a presença da Adriana Tavares aqui em nossos estúdios, né? E que você, quando vier para Cuiabá, este é um dos principais caminhos teu, tá? A porta está aberta aí, né, Carlos, para que você possa vir aqui, falar sobre o seu trabalho, mostrar um pouco de Sorriso, que a gente vai ficar aqui aguardando a sua presença, tá bom? Eu agradeço mais uma vez, Neto, muito obrigada por esse espaço, pelo podcast aberto aqui, o Provocação, que é um sucesso, né? Agradeço ao Carlos mais uma vez por fazer essa conexão política, abrir portas. Você é fundamental para a política do nosso Mato Grosso, Carlos. Muito obrigado. Quero agradecer ao nosso amigo que esteve conosco ali também, o Matheus. Obrigada, Matheus. E a todos que nos ouvem. Deixar um recado muito importante. Eu tenho dito sempre por onde eu passo, que a sociedade ela só vai ter chances, de fato, de realmente alcançar o que nós precisamos, quando os bons tiverem a mesma ousadia do que os maus.
Então, esse é um recado que eu deixo para todo mundo, enquanto família, enquanto mãe, mulher, política, cristã. Vamos continuar fazendo a nossa parte e eu tenho certeza que dias melhores virão e nós somos a construção hoje do nosso futuro. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado ao povo cuiabano, a Cuiabá, por me receber aqui sempre com tanto carinho. E eu volto para a gente trazer muito mais projetos aí em prol da nossa sociedade. Obrigada mais uma vez. Carlos, missão cumprida hoje? Missão cumprida. Vamos esperar agora a Adriana voltar vereadora do né? município de Sorriso, né? Com certeza. Se Deus quiser. Tenho a certeza que o resultado virá, Adriana. Você é merecedora pela toda a sua luta, pela história que os nossos seguidores teve a oportunidade de ouvir hoje. E realmente é isso. Eu acredito nisso na política. Por isso a gente fomenta, por isso que a gente leva até vocês o conhecimento de boas pessoas, mostrar para os nossos seguidores um pouco do que é a política para incentivar. Além de tudo, incentivar e ter essa noção que a política precisa de pessoas boas dentro dela. Senão, nós vamos sofrer e continuar padecendo na mão dos maus. Então é exatamente isso que eu penso. E vamos para a próxima agora, né, Neto? Isso aí. Muito obrigado você, telespectador que está assistindo a gente aí mais uma vez. E também agradecer mais uma vez a Adriana Tavares. E dizer que este programa você pode assistir qualquer hora, de manhã, à tarde, à noite, acessando o site Voz MT, ou em nosso Instagram, ou também pelo YouTube. Muito obrigado a você que está aí assistindo a gente. E nós voltamos até o próximo programa.